que aconteceu. Lucas 15, versículo 8. Isso. Eu trabalho num ramo que eu me sinto muitas vezes como Homem Invisível. Eu não sei se vocês já assistiram um seriado do Homem Invisível. Na minha época, quando eu era garoto, tinha um seriado, que era o Homem Invisível. Ele tinha que usar uma máscara, porque quando ele tirava a máscara, ninguém o via. E na minha profissão, no meu trabalho, eu também muitas vezes me sinto assim. Porque entram pessoas no meu carro, eu trabalho com transporte, e entram pessoas no meu carro que chega a ser interessante. As pessoas entram e começam a conversar e a falar como se você não estivesse presente. Por isso que eu me sinto meio que um homem invisível. É como se estivessem só elas duas, ou sozinhas, enfim. E começam a falar e começam a relatar coisas que assim, eu procuro ficar fora de qualquer questionamento, de qualquer questão, e fazendo só o meu trabalho. Mas essa semana eu fui bastante incomodado com algo que aconteceu e eu acho que foi a partir daí que essa palavra me veio. E a palavra que eu quero trazer nessa noite tem por título: Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Eu queria que você meditasse comigo em algo. Entrou um casal no meu carro, obrigado, para ser transportado, e foram conversando sobre diversos assuntos. Aí, num determinado momento, o homem disse a seguinte coisa: a minha mãe, eu estou tendo muita dificuldade de me relacionar com a minha mãe, muita dificuldade de falar, de ouvi-la, e o que tem acontecido é que no meu íntimo eu penso em sair da minha casa, não me relacionar mais, ou ter um relacionamento à distância, porque eu tenho muita dificuldade de me relacionar. E a razão e aí a pessoa que estava do lado perguntava, mas por quê? O que aconteceu? O que está acontecendo? E esse rapaz dizia o seguinte: a minha mãe, ela trata bem a todo mundo. Ela se relaciona bem com todo mundo, mas ela não consegue me tratar bem. Todas as vezes que eu me dirijo a ela, que eu falo com ela, ou que ela fala comigo, o tratamento é totalmente atravessado e é sempre na base da reclamação, somos objetos sempre de confusão, a gente não consegue falar a mesma língua, a gente não consegue se entender. E aí ele dizia isso eu percebia isso com um certo pesar, porque é mãe, né? E a expectativa do coração daquele jovem era de fato que a mãe se relacionasse com ele, tivesse uma proximidade, mas segundo o relato dele mesmo, ela conseguia fazer isso com todo mundo. Ela se relacionava bem com todas as pessoas, ela tratava bem as pessoas, ela respondia bem às pessoas quando indagada de algo. Fazia isso com todo mundo, mas não conseguia fazer com o seu filho. E isso me chamou bastante atenção. E aí eu fiquei pensando em coisas e em situações até mesmo bíblicas, dos insucessos de pessoas nos seus relacionamentos. E normalmente a pergunta que vem é: onde foi que eu errei? Isso acontece, irmãos, porque muitas vezes nós vivemos essa experiência da parábola que Jesus conta, de uma mulher que perdeu uma moeda, entre muitas. Ela tinha várias moedas, Vamos ler o texto rapidamente, é um versículo só. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Essa é a parábola da dracma. Enfim, a parábola tem uns 3 ou 4 versículos, mas eu queria me ater a esse versículo, porque aqui estão algumas referências importantes para analisarmos a questão onde foi que eu errei.
Porque muitas vezes na vida, nas áreas da vida da gente, a gente erra, a gente comete alguns erros, algumas falhas, que são falhas importantes e que muitas vezes nós não agimos como essa mulher da parábola. E nessa noite talvez o Espírito de Deus esteja nos conduzindo a parar tudo para fazer o que essa mulher fez. Importante a gente saber que se existe alguma área da vida, se existe alguma situação, se existe algum relacionamento que esteja se corroendo por atitudes indevidas, por omissão, por relaxamento, por ausência, apesar da presença, ou por descuido, que nós venhamos nessa noite tomar o rumo certo e fazer a correção correta, seja na área que for. E eu queria dizer que eu fui muito despertado pelo Senhor à medida que fui pensando nisso. Onde é que estão os nossos sucessos e os nossos insucessos? Os sucessos dessa mulher estavam representados nas dracmas que estavam nas suas mãos, nas dracmas que ela tinha, que ela ainda tinha em suas mãos. Mas o insucesso dela estava representado na dracma que se perdeu. E talvez áreas da nossa vida estejam refletidas num texto como esse, e o exemplo que eu trouxe desse jovem talvez seja uma das áreas. Às vezes nós estamos muito preocupados com o nosso trabalho e com o nosso ganho. E isso é legítimo. Eu acho que nós temos que nos preocupar em trabalhar, em ganhar, em ter vida, né? Em conseguir o nosso dinheiro. Mas talvez essa área seja a área que está nas suas mãos ainda. Talvez seja essa área que você não perdeu, porque você se empenhou, você trabalha, você corre atrás, você ganha o seu dinheiro, você está com isso sob controle. Mas é possível que, em detrimento até desta área, outras áreas estejam se perdendo. Eu tenho um cuidado terrível, irmão, porque assim, eu tenho um filho pequeno, e o meu filho quer brincar o tempo todo. Meu filho, para ele a vida é uma brincadeira. Ele não se atenta para o fato de eu ter a necessidade de trabalhar. E ao mesmo tempo eu não quero e não posso deixar de entender que eu tenho um filho pequeno que precisa de brincar, precisa de mim, da minha presença em tempos que é difícil até para que eu possa desprender esse tempo para ele. Mas a gente precisa ter o cuidado para harmonizar a nossa vida de formas que a dracma não se perca, ou se ela se perdeu, em algum momento nós possamos tomar atitudes para que venhamos encontrar. Então, pautado em toda essa reflexão, eu estive buscando na Bíblia Sagrada algumas coisas, e eu queria que nessa noite nós fizéssemos uma análise de vida, uma análise pessoal dos nossos sucessos e insucessos, das nossas intenções e das nossas más atitudes. Porque muitas vezes a gente acha que o fato de termos boa intenção na nossa dracma, né, naquela dracma que nós temos nas mãos, a nossa boa intenção ela vale por tudo. Mas nós não observamos muitas vezes que, apesar da boa intenção, talvez nós estejamos praticando atitudes incorretas, estejamos fazendo coisas de maneira equivocada, de maneira errada. E é isso que eu gostaria de meditar nessa noite e refletir com você. Quando esse jovem falou dessa situação com a mãe, eu estava pensando como se consegue ser para os outros, mas não ser para os nossos. A gente consegue ser bom fora de casa, mas não consegue ser bom dentro de casa. A gente consegue responder bem o estranho, mas não conseguimos responder bem o filho. Conseguimos responder bem e ser educados com pessoas que a gente não tem vínculo algum,
mas não conseguimos responder bem, ser educado com a nossa esposa, com o nosso marido, dentro da nossa casa. E esse é um processo, irmão, de perda de dracma. Dracma é dinheiro, dracma é valor. E quando a gente começa a perder valor, nós estamos abrindo uma brecha dentro da nossa vida, seja no relacionamento, seja na família, seja sei lá, na igreja. Nós estamos perdendo coisas de valor. E eu gostaria que nós fizéssemos uma reflexão nessa noite, pensando em nós, não no outro, porque eu não consigo corrigir o outro, eu não consigo, por mais esforço que eu tenho, ou que eu desprenda, eu não consigo corrigir o outro. O defeito do outro é do outro. E o que a gente pode fazer pelo outro é orar, né? Mas o que a gente pode fazer por nós é algo muito mais prático, muito mais objetivo. É entendermos que de repente uma dracma da nossa vida se perdeu. E a pergunta é: qual é a dracma que se perdeu? Onde foi que você errou? O que é que está acontecendo? Porque muitas vezes a gente procura colocar a culpa no outro. Isso é inerente do ser humano. A culpa é dele, a culpa é do irmão, a culpa é da minha mulher, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu filho, a culpa é... Sabe? E eu vejo como essa história desse rapaz que eu falei, uma história verídica, aconteceu essa semana comigo no meu carro. Eu vejo um rapaz totalmente desacreditado do relacionamento com a mãe, dizendo: eu vou embora, eu não consigo mais me relacionar, porque ela trata bem a todo mundo, mas não consegue tratar comigo. Ela responde bem a todo mundo, mas ela não consegue responder para mim. Então, apesar disso ser assim, algo que nos traga um incômodo, certamente isso pode estar acontecendo em alguma área da nossa vida. E se estiver acontecendo em alguma área da nossa vida, hoje talvez seja um dia que o Espírito Santo esteja nos reunindo nesse lugar para tratar com a gente, para que a gente saia desse lugar resolvidos com essas questões e possamos resolver os problemas que temos tido. Talvez o que esteja faltando para nós seja tomar a decisão que essa mulher das dracmas tomou. Se você tem as áreas da sua vida totalmente resolvidas, amém. Mas se porventura você tem 10 dracmas nas mãos e uma se perdeu, é hora de tomar uma atitude. Qual é a área que se perdeu? É a área familiar? Tome uma atitude, lute, transforme. Vá você resolver, resolva-se. Trabalhe o teu coração em relação ao problema da tua casa, da tua família. Se o problema é na igreja, faça, resolva. Se a dracma se perdeu, resolva. Vamos tratar disso. Essa mulher, ela toma 3 decisões, 3 medidas. Eu anotei aqui a seguinte coisa: ela acende uma lamparina que ali está, acende uma candeia. Eu estive meditando nisso e eu falei: Senhor, talvez essa noite seja a noite de acendermos a candeia. É a noite do entendimento. Acender a candeia aponta para o esclarecimento, para o entendimento, para o momento que você abre a mente e fala: opa, peraí, eu errei. Peraí que eu perdi alguma coisa. Peraí que eu estou perdendo alguma coisa. Talvez seja a casa, seja a família, o amigo, o irmão, né? O emprego. Quantas pessoas perdem o emprego por displicência própria? Né? E aí, às vezes, a gente fica no contexto do emprego, então, do trabalho. A gente, enquanto está empregado, a gente não valoriza o emprego, o trabalho. Quando a gente perde, aí sim vamos valorizar. Poxa, era tão bom e tal. Eu tinha lá o meu salário, né? E eu me lembro que uma vez eu fiquei desempregado, irmãos. O chão sumiu, porque eu pensava na minha casa, eu pensava na minha família. E é muito difícil, são muito difíceis essas coisas. Mas o entendimento é a lamparina que se acende, a candeia que se acende. Quando nós estamos numa reunião como essa, creia nisso, o Espírito Santo está nesse lugar. E é o Espírito de Deus que fala com a gente, independente de quem esteja aqui ministrando a palavra, porque é a própria palavra que vai nos dando direção e caminho
naquilo que nós precisamos ser tratados. E se nós nos deixarmos tratar, acendeu a candeia. Quantas vezes a nossa candeia está apagada e nós fazemos questão de mantê-la apagada? O resultado disso é que a dracma que se perdeu não se acha. Porque, por princípio e premissa, o que está nesse texto é a lógica de todo o contexto do nosso entendimento do texto. Ou seja, se perdeu alguma coisa, a primeira coisa é se acender a candeia, é entender que isso está acontecendo. Enquanto eu não compreendo, a minha mente está apagada, enquanto eu resisto, porque às vezes a candeia está apagada, não é só porque eu não entendi que eu tenho que acendê-la, mas é porque eu resisto ao processo. Quantas vezes estamos resistindo ao processo? Você precisa resolver um problema e resiste ao processo. Você precisa solucionar uma situação dentro de casa e resiste ao processo. Quantas vezes nós deixamos de acender a candeia por resistência, porque não queremos tratar. Eu anotei aqui que alguns dos problemas que mantêm a dracma perdida, ou a moeda perdida, ou o valor perdido, é a omissão. Às vezes a gente se omite, sabe? O problema está ali, a gente sabe que está, mas a gente não faz nada, a gente se omite, a gente não vou mexer. Sabe quantas vezes no relacionamento de família, de casal, quantas vezes isso acontece? Eu não estou falando do lado da prudência, porque o lado da prudência realmente nós precisamos ter. Mas quantas vezes acontece isso? Olha, eu não vou falar nada. Isso já aconteceu comigo em relação à minha esposa. Eu não vou falar nada, porque se eu falar, vai ter uma tempestade. E aí eu prefiro não enfrentar a tempestade a resolver o problema. E o que resulta desse procedimento, dessa atitude, dessa escolha, é que o problema que está instalado, ele não vai se resolver por causa da minha omissão. Ele não está resolvido, ele está instalado. E mais à frente nós vamos nos deparar com ele, talvez num tamanho muito maior. Então, talvez fosse importante voltarmos a resolver no ponto em que ele começou, para não termos que enfrentar os gigantes depois. Então, às vezes a omissão nos faz deixar a dracma perdida. Eu não quero achar essa dracma, não quero mexer nisso. Uma outra coisa que gera é o relaxamento. Às vezes não é a omissão em si, a omissão entendida, é o relaxamento. Não quero nem saber, sabe? Deixa pra lá. E aí a coisa vai andando e vai tomando uma forma que a gente não gostaria que tomasse. E depois a gente não consegue mais resolver. Quando esse jovem fala no meu carro que ele não consegue se relacionar com a mãe, em algum momento isso começou. Em algum momento isso teve um início e não foi resolvido. Não houve um acender de candeia. Não houve um entendimento por parte de um nem por parte do outro. E a coisa foi crescendo. Chegou ao ponto que agora o jovem diz: eu vou sair da minha casa. Não quero mais ficar em casa porque eu não consigo me relacionar com a minha mãe. Então, que nessa noite nós venhamos acender a lamparina da nossa mente. Que o Espírito Santo possa nos conduzir a isso. Porque é possível que nós estejamos com uma dracma perdida e que essa seja talvez a mais valiosa dentre as 10 que temos. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente fica preocupado com o emprego, que é valioso, que é importante. Às vezes a gente fica preocupado com o nosso bem-estar, que também é valioso, é importante. O nosso bem-estar fora de casa, com os amigos, com o nosso futebol, com o nosso time de futebol, enfim, a gente vai dando valor às coisas que para nós são importantes, mas talvez estejamos perdendo a dracma mais importante da nossa existência humana. Talvez a nossa família esteja se corroendo mediante a minha omissão, ao meu relaxamento, a minha ausência apesar de estar presente. Tem gente que é ausente apesar de estar presente. Eu peço a Deus, hoje pela tarde, irmãos, eu estava
meditando na palavra para vir ministrar aqui. Parece que Deus me provou naquilo que eu ia falar aqui. Meu filho foi para o meu lado, eu me isolei no meu quarto para tentar meditar na palavra, para trazer, para me alimentar daquilo que o Espírito queria trazer para nós. E o meu filho chegou no meu quarto e cismou de brincar de bolinha de sabão. E aí ele não brinca sozinho, ele quer que alguém brinque com ele. E aí ele assoprava a bolinha de sabão e mandava eu estourar. Eu falei, filho, por favor, deixa eu meditar. E ele, pai, agora essa é grande, ó. E aí eu falava, tá bom, filho. Aí eu estourava a bolinha e falava, Deus, me ajuda. Porque parecia que eu estava sendo provado daquilo que eu ia falar. Porque a dracma, que é importante, não que estar ministrando a palavra, meditando na palavra não seja importante, mas a dracma que é importante, que Deus me confiou, a vidinha do meu filho, ali. Eu falei, Deus, eu preciso dessa dracma, eu não posso perder essa dracma. Uma dracma que eu não posso perder. Não perca a dracma do teu casamento, não perca o teu marido, não perca a tua esposa, não perca o teu filho. Não perca. Porque se você perder essa dracma, talvez essa seja a mais valiosa da vida. E aí depois para encontrá-la tem um processo. Essa mulher, ela primeiro acende a candeia. Então é importante entendermos que o entendimento é a compreensão da dracma que perdemos. Nós precisamos acender a candeia. A pergunta e a primeira questão é essa: onde foi que você errou? Qual é a dracma que se perdeu? Onde foi que eu errei? Porque olhar para as circunstâncias, para os problemas e dizer eu tenho um problema é uma coisa. A questão é onde foi que eu errei. O que muitas vezes, a pergunta que muitas vezes a gente faz é a pergunta errada, porque é a pergunta que vai atribuir ao outro a culpa, o motivo. E a gente fala, onde é que ela errou? Onde é que o meu filho errou? Onde é que a minha esposa errou? Onde é que o meu marido errou? Enfim, a gente vai atribuindo ao outro aquilo que pode ser algo que você tenha como resolver. E eu queria que nessa noite nós acendêssemos a candeia. E a proposta do Espírito Santo para nós nessa noite é acender a candeia. A primeira coisa que precisamos fazer, acenda a candeia. Como eu faço isso? Para tudo, meu irmão. Tem algo que está se perdendo, tem algo que você percebeu que se perdeu na tua vida, que a despeito de todas as outras coisas estarem sob controle, essa situação não está. Seja sincero. Isso é acender a candeia. Quando você é sincero consigo mesmo, quando a luz de Cristo Jesus vem iluminar a tua mente e dizer, olha, aqui está errado, aqui não está bom. Aí quando você se depara com isso e diz, opa, Deus, eu preciso mudar, eu preciso ser transformado, eu preciso ser tratado nessa área. E você se rende, aí você começou a encontrar a sua dracma perdida, o seu valor perdido. A outra coisa que essa mulher faz é, ela acende a candeia e em seguida ela varre a casa. O contexto de varrer a casa é um contexto importante, porque aponta para uma atitude de mudança, uma atitude de transformação. Não se acha alguma coisa no meio da bagunça, não se encontra alguma coisa enquanto está tudo entulhado. Nós temos que arrumar a casa, nós temos que varrer a casa. E o que a gente vê muitas vezes, querido, é que a gente, por omissão, por relaxamento, por ausência ou por descuido, a gente não quer mexer nessas coisas e o valor perdido talvez esteja lá, em meio a todo o lixo que foi se acumulando ao longo do tempo e a gente não se apercebeu dele. A primeira coisa é acender a lamparina, a segunda coisa é varrer a casa. Varrer a casa aponta para tomar uma atitude de mudança, uma atitude de transformação, uma atitude que de fato expresse o teu interesse por mudar aquela circunstância, sabe? Não é só entender, eu preciso ter atitude.
Porque se eu entendo e não ajo, nada muda. Eu entendi que eu perdi uma dracma, que eu perdi um dinheiro, mas não vou fazer nada e está tudo certo. Não mudou nada, eu não acho dinheiro. Na medida que eu entendo, acendo a lamparina e tomo uma atitude, eu começo uma busca, eu começo a me aproximar da solução do problema que hoje eu enfrento. E essa solução, aqui nesse texto, está chamada de varrer a casa. Okay? A terceira coisa que essa mulher faz, a Bíblia diz que ela busca com diligência. Ela primeiro limpa, ela faz do ambiente um ambiente mais propício para que aquilo que ela quer, para que o objeto da sua procura seja encontrado. E depois ela busca. Percebe que, apesar de parecer a mesma coisa, são coisas distintas. Ela varreu tudo, deixou tudo limpo, e agora é hora de procurar, é hora de ir atrás, é hora de verificar nos cantos, verificar debaixo das coisas, porque no lado aparente não tem mais nada. Ou seja, já está tudo varrido, já está tudo limpo, mas talvez exista um canto, talvez exista uma fresta, talvez exista uma brecha, onde a moeda se instalou, e ali a gente vai precisar procurar. E eu queria que nessa noite nós parássemos para essa reflexão pessoal, para respondermos a questão onde foi que eu errei, na nossa vida, nas áreas que nós perdemos. Certamente uma área ou outra da nossa existência, do nosso momento, está perdida. A gente não está se achando. Procedimento. Acendeu agora a luz. Está entendendo o que precisa? Boa. Então, acendeu a luz. Agora, faz uma varredura. Faz uma varredura. Passa uma vassoura. Deixa as coisas mais fáceis de se compreender. E depois, busque com diligência. Vá para o terceiro processo com muita vontade de encontrar. Busque com diligência. Arraste a mesa, tire o jarro da coisa, puxa o tapete. Vá vendo onde é que de fato esse valor se perdeu. Porque você pode ser um excelente profissional, mas ser um péssimo pai de família. Você pode ser um ótimo pastor, mas ser um péssimo pai de família. Pode ser um péssimo marido. Meu período ali em Pavuna, eu costumava fazer isso, falar isso, porque naquela época nós não tínhamos o SAM, e a minha esposa eu tinha o prazer de ministrar a palavra com ela na primeira cadeira. Ela sempre sentava na primeira cadeira e ficava olhando para mim. Hoje ela senta lá na última por causa do meu filho, então fica mais difícil. Mas ela sempre sentava na primeira cadeira e olhando para mim. Porque, e eu falava isso em público, e ela sabe disso, que não adianta eu vir ministrar a palavra ou ser um excelente pastor e não ser um bom marido, não ser um bom pai. Talvez essa seja, ou fosse, não é o caso, né, minha esposa? Dá testemunho de mim aí, por favor. Talvez essa não seja a área que se perdeu, mas não era o meu caso, mas talvez fosse de alguém. E quantas vezes nós vemos isso na prática? Nós vemos o que aconteceu com esse jovem acontecendo aos milhares nas famílias. O filho não tem abertura com o pai, o filho não tem acesso, porque o pai é duro demais, porque o pai é relaxado demais, porque o pai é ausente demais, apesar de estar dormindo todo dia na mesma casa, ou apesar de passar a grande parte do dia dentro de casa, ele é ausente demais, ele não tem acesso, não há conversa. Que a gente possa fazer essa procura, porque se a gente descobrir que a nossa dracma está perdida numa determinada área, o valor se perdeu, é o momento da gente se reconciliar, é o momento da gente acertar. O sofrimento das pessoas, quando eu vi esse jovem reclamando,
Esse jovem tinha dinheiro, até que ele estava andando num carro, tinha dinheiro, tinha uma condição, tinha trabalho, porque a conversa foi por esse lado também. Tinha uma namorada, uma noiva, não sei quem é que estava do seu lado. Tinha uma namorada, uma noiva. Aparentemente tinha tudo para estar bem. E na verdade ele estava mal. Estava mal por uma questão tão pequena e tão simples que poderia ter sido resolvida já há muito tempo. E isso espelha muitas vezes os nossos conflitos humanos e pessoais. A gente está bem no trabalho, a gente está bem na igreja, a gente está bem não sei aonde, mas não está bem em casa. Ou ao contrário, a gente está bem em casa, a gente está bem no trabalho, a gente não está bem na igreja. A gente está bem em casa, a gente está bem, sei lá, em qualquer outro lugar com os vizinhos, mas não está bem com o amigo. Enfim, são estas questões que se tratam de dracmas que se perderam. E se nessa noite nós nos atentarmos para esta palavra, nossa vida vai melhorar, porque Deus está querendo tratar da gente. Talvez você precise deixar Deus tratar da sua vida, talvez eu precise deixar Deus tratar de alguma área que eu não quero nem mexer, que estou fazendo questão de deixar isolado, perdido. E para finalizar, eu queria meditar em algo que temos na Bíblia como exemplo. No domingo passado, tivemos uma ministração do céu nesse lugar. Deus usou a vida do Hernani de maneira muito tremenda. E um dos personagens que Hernani falou foi de Davi. E quando eu ouço falar de Davi, irmãos, eu tendo a acreditar e a olhar sempre para o lado bom da vida de Davi, para aquilo que Davi foi como referência, que Davi realmente foi um tremendo homem, até validado por Deus, né? Validado por Deus como um homem segundo o seu coração, sabe? Que tremendo. Eu sempre busco olhar por esse lado. Mas talvez Davi, assim como eu, assim como você, tivesse uma dracma perdida dentro da sua casa, nos mesmos princípios que nós relatamos aqui, ou pelos mesmos motivos, talvez pela omissão, pelo relaxamento, pela ausência, apesar da presença, pelo descuido. Aí eu fui meditar, e era exatamente nesse momento que eu estava meditando lá na minha casa, quando meu filho chegou. Davi foi o maior rei que já se teve notícia na humanidade. Em termos de vitorioso, em termos de grandeza, em termos de temor, os adversários temiam a Davi. Quando o Hernani ministrou sobre a unção de Davi na semana passada, ele falou: Davi começou a sua vida como um menino que cuidava de ovelhas. Cuidar de ovelhas, irmãos, quando você vai estudar um pouquinho, você entende que era a pior das profissões daquele tempo. Era aquela profissão que ninguém queria. E Davi começou lá de baixo. Davi começou lá de baixo. E lá de baixo, Davi foi, galgando aquilo que Deus tinha para a vida dele. Eu quero te falar nessa noite, talvez o que Deus tem para a tua vida está faltando só você achar uma dracma para que tudo flua, para que tudo aconteça. Talvez uma dracma está perdida na sua vida. E Davi veio galgando isso, e Davi se tornou um grande rei. Davi não era só um grande rei, Davi era um grande guerreiro, respeitadíssimo nas batalhas. Lutar contra o exército de Davi era para os inimigos era derrota. Se Davi tivesse presente então, porque ele era guerreiro, ele era um homem de guerra. Então ele era um homem de guerra, ele era um rei, ele era vitorioso, ele venceu Golias, ele teve um histórico na vida tremendo. Ele foi perseguido, ele
ele teve que ir para a caverna, e na caverna ele arregimentou um exército de pessoas que também precisavam de algo diferente nas suas vidas. Enfim, Davi foi um líder, Davi foi um rei, Davi foi um guerreiro, Davi foi um cara tremendo. Aí quando você vai olhar para a vida de Davi, familiar, você fala, caramba, o cara tinha uma dracma perdida. A dracma perdida de Davi, irmãos, não era só pelo fato de ele ser muito ocupado, porque é o que muitas vezes nós usamos como desculpa. Eu estou muito ocupado, não tenho tempo para o meu marido, não tenho tempo para minha mulher, não tenho tempo para o meu filho, não tenho tempo para minha mãe, não tenho tempo para o meu pai, eu não tenho tempo. Davi era guerreiro, tinha um reino, tinha um monte de coisa, e tinha que resolver tudo, e estava sempre envolvido com muitas coisas, e resolvendo questões do reino, e às vezes haviam questões familiares no reino, e ele tinha que resolver. Ele intervinha, chamava as pessoas, em algum momento até punia pessoas. Enfim, Davi era o cara ativo. Mas eu fui lendo a história de Davi, e quando chegou ali naquele episódio dos filhos, né, de Tamar, de Aminon, de Absalom, eu vi coisas, irmãos, eu li coisas que me chamaram, sabe, saltaram aos meus olhos. Tem uma passagem que Absalom, a Bíblia diz que já tinham 2 anos que Absalom não via o rei, não via Davi. E tem uma outra passagem que Absalom se refere a Davi como o rei e não como o pai. Vai lá e diga ao rei. E eu fiquei pensando como essas coisas são construídas. Talvez se Davi não tivesse perdido essa dracma, muita coisa na vida de Davi teria sido diferente. Já pensou meu filho olhar para mim e falar, o pastor? Não que não seja permitido, mas talvez porque a distância construída foi tão grande, o abismo construído foi tão grande, que agora ele não consegue me enxergar como pai. Às vezes é isso que está acontecendo dentro de casa. A mulher, ela até respeita o marido, mas o tem como provedor, e o título é só esse, porque um abismo se abriu na relação. E eu fiquei olhando para esse episódio de Davi, fui lendo a passagem e vendo assim, Davi, ele se omitiu, ele relaxou, estava preocupado com o reino, estava preocupado com resolver os problemas das pessoas do reino, mas não estava preocupado com a sua casa. Ou talvez tenha errado em algum ponto, perdeu uma dracma. Só que isso custou muito caro. Isso foi muito sério. E quando esse episódio acontece na vida de Davi, a gente vai lendo e vendo quão distante ficou Davi dos seus filhos. Quando Aminon adoece, e ele adoeceu de paixão pela sua irmã, mas depois ele finge estar doente, Davi vai visitá-lo. Eu fui observando detalhes, irmãos. Sabe, muitas vezes nós estamos visitando os nossos queridos. Nós estamos visitando a nossa casa. Eu respeito e sei que a gente precisa trabalhar, a gente precisa, mas a gente tem algumas dracmas e dentre elas temos uma família. Eu estou falando muito de família, mas tem várias outras áreas, mas nós temos uma família, nós precisamos preservar, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, estimular e incentivar os nossos filhos a servirem e amarem ao Senhor. Quantas vezes nós deixamos de falar disso na nossa casa? E a dracma vai se perdendo e se perdendo. Quando a gente descobre, a gente já perdeu a dracma. Sabe, a gente olha para o nosso filho e diz, onde foi que eu errei? Quantas vezes é isso que tem acontecido? Quantas vezes
nós estamos preocupados com a igreja, estamos preocupados com o trabalho, estamos preocupados como Davi estava, preocupado com tantas coisas e deixou de se aperceber que ele tinha filhos. E não faltou boa intenção em Davi. E eu queria enfatizar isso para dizer o seguinte: as nossas boas intenções jamais vão suprir a nossa presença e a nossa ação no contexto da nossa vida, da nossa dracma. Você pode ter a maior boa intenção. Eu estou trabalhando para dar uma boa condição para a minha família. Eu não estou dando atenção ao meu filho agora porque eu estou meditando na Bíblia. Então a intenção é boa, mas isso jamais vai justificar. Talvez você não estimule o seu filho a estar na casa de Deus, e talvez a intenção seja boa. Não, eu não vou importunar meu filho, eu não vou levá-lo, eu não vou insistir com ele, eu vou deixar ele à vontade, eu vou deixar... Sabe, talvez a intenção seja boa, mas é possível que você esteja perdendo a dracma. Eu fiquei, uma certa vez eu estava num gabinete conversando com um casal e falando sobre a questão, tratando sobre as questões da vida deles, e eles estavam com um problema muito sério em relação à igreja, ou seja, o compromisso com a igreja, o compromisso com se reunir com a comunidade. Eles estavam com dificuldade, e uma hora tinha uma situação, uma hora tinha outra, uma hora ia para a praia, uma hora ia para não sei onde. Era muita dificuldade para estar no convívio entre os irmãos. E aí na conversa eu falei assim: vocês têm filhos. Os filhos de vocês, eles observam as atitudes de vocês. Quando vocês não priorizam as coisas de Deus, não priorizam estar na casa de Deus, quando a escolha de vocês, no momento em que vocês deveriam estar envolvidos com as coisas de Deus, a escolha de vocês é ir para a praia, certamente é esse o legado que fica para o seu filho, porque amanhã ele vai crescer e a escolha e a decisão dele vai ser essa: eu vou para a praia, eu não preciso ter compromisso. E a gente precisa achar essa dracma, irmão, que muitas vezes está se perdendo na nossa vida. Estão se perdendo valores e coisas que antigamente o meu pai me levava para a igreja, querendo eu ou não, estando com vontade ou não, com sono ou não, eu estava indo para a igreja. Sabe disso? Enquanto eu estava debaixo do teto do meu pai, debaixo da sua responsabilidade, não tinha conversa. E talvez alguém vai dizer assim: ah, mas isso vai trazer uma revolta no meu filho. Eu estou aqui. E eu só estou aqui porque um dia eu estive lá, sentado na escola bíblica dominical, aprendendo de Deus, ainda que sem vontade de ter estado, ainda que sem vontade de ter ido, ainda que a minha vontade fosse, naquele primeiro momento, ter ficado em casa brincando. Meu pai dizia: hora de escola bíblica dominical, hora de ir para o culto, você vai comigo. E às vezes eu ia chorando porque eu não queria ir. Mas o meu pai não perdeu a dracma. Sério. Essa é a importância de cuidarmos e darmos valor àquilo que de fato tem valor. Davi em algum momento perdeu a dracma. A intenção dele era muito boa. Quando eu fui estudar um pouquinho, ler, meditar, eu vi o seguinte: Davi colocou, pelo menos de 3 dos seus filhos, ele colocou nomes que indicavam a boa intenção do seu coração. Ele tinha um filho chamado Adonias, que significa pertence a Adonai, pertence ao Senhor. O filho nasceu, ele falou assim: nada melhor do que dizer e dedicar esse filho ao Senhor. E disse: meu filho é do Senhor, Adonai, Adonias, pertence ao Senhor. Boa intenção, sim ou não? Com o filho, com a família. Era um cara que estava antenado
com isso. Depois ele teve Salomão, que também era chamado de Gedidias, que significa amado do Senhor. Percebe a boa intenção do coração de Davi com a sua família, com seus filhos? Bem intencionado. Depois ele teve Absalão, ou Absalom, que significa pai da paz. Bem intencionado. Os seus filhos, quando ele ia tendo os filhos, ele ia direcionando a intenção do seu coração para essas crianças que estavam nascendo com o propósito. Como esse aqui vai ser o Adonias, que é aquele que pertence a Adonai. Que legal, que boa intenção, que maneiro. Agora esse aqui vai ser Salomão, o Gedidias, o amado do Senhor. Que bacana, que boa intenção. Absalão, Absalom, pai da paz. Muito bom. Por incrível que pareça, Absalão, que era o pai da paz, foi o que mais deu problema de conflito. Ou seja, a intenção não valeu, porque talvez ele tivesse que estar ali, presente, para gerar um pai da paz, para na convivência produzir um pai da paz, para na convivência produzir aquele que pertence a Adonai, para na convivência produzir aquele que era Salomão, o amado do Senhor. Não basta a intenção, não basta jogar no nome. Eu sei que a gente tem preocupação com o nome, nós nos preocupamos de fato com o nome. Quando nós fomos pensar no nome do nosso filho, foi consenso, graças a Deus, não teve briga alguma, não teve confusão alguma, foi muito consensual. Nós escolhemos Samuel, que foi um profeta, filho de Ana, por consequência. Sabe? E aí, às vezes a gente diz, já fiz tudo, minha boa intenção está feita. E não é assim, nós precisamos produzir, nós precisamos acender a candeia, varrer a casa e buscar com diligência. Porque se não for desse jeito, irmãos, a nossa dracma vai continuar perdida. E vai ficar um vazio na vida, por mais cheia que ela seja. Sabe, tem gente que tem a vida vazia, por mais ocupado que seja. Por mais ocupado que seja. Tem gente que trabalha muito, mas tem a vida vazia. Eu conheço pessoas que trabalham muito para não voltarem para casa cedo, para não encontrarem a sua família, para não terem que encontrar a sua esposa, ou para não terem que encontrar o seu marido. Talvez Adonias, Salomão, Absalão, Tamar, enfim, eles precisassem só de um pai e não de um rei. Quando eu vi o texto, li o texto, está lá em 2 Samuel, se não me engano, no capítulo 15, não, capítulo 13, perdão. Quando eu vi Absalão chamando Davi de o rei, avisa ao rei que eu quero falar com ele. Sabe que coisa? Que abismo já havia entre pai e filho. Sabe, ele não queria um rei, ele não queria um guerreiro, que Davi era. Ele não queria um general, ele queria um pai. Não adianta ter sonho, ter dinheiro, ter a intenção, ter o status, quando você perde os seus. Não é só ser provedor, nós precisamos estar juntos. Não é só arrumar a casa, ouviu, mulheres? Tem mulheres que mantêm a sua casa muito bem limpa, muito bem arrumada, tudo no seu devido lugar.
não admite nem que o marido chegue com um sapato sujo e entre em casa. E eu digo para os maridos: não entrem com um sapato sujo na sua casa, na casa que sua mulher arrumou, né? Não faça isso. Mas não é só arrumar a casa. Talvez o seu marido precise menos de uma mulher que arrume a casa e mais de uma mulher que esteja com ele. É sério. Talvez a sua mulher precise menos de um provedor e mais de um marido presente. E também não é só reclamar do erro do outro, é corrigir o nosso. Mulheres e maridos que são o máximo para os outros, mas deixam a desejar em seus relacionamentos familiares. Maridos que são provedores, mas não são companheiros, não são amigos, não são ouvintes, não dão atenção às suas esposas e reclamam quando as perdem para outro. Deixa eu falar isso aqui porque quando eu estava meditando isso me veio. Tem maridos que não investem nada na sua esposa, na sua cônjuge. Não investe em nada, não dá atenção, não é amigo, não é ouvinte. Mulher precisa disso, né? Eu nunca vi um ser que precise tanto de amparo, de companheirismo quanto mulher. Não tem coisa que satisfaça mais a mulher do que a parceria, o amigo, sabe? Muitas vezes nós somos bons provedores, mas somos maus companheiros, somos maus amigos, somos maus ouvintes. Eu me esforço para conhecer a minha esposa pelo olhar, pelas atitudes. Me esforço. Mulher é sempre um enigma. Aqui estão mulheres e hão de concordar comigo, e os maridos também. É sempre um enigma. A gente nunca consegue entender plenamente, né? Talvez Deus as tenha feito dessa forma. É sempre difícil, é sempre na base do tato, mas eu procuro entender minha esposa, às vezes, pelo olhar, pela forma, e ela sabe disso, que às vezes ela está agindo diferente, apesar de não ter dito nada, e eu pergunto: o que está acontecendo? Tem alguma coisa aqui? Sabe? É mais importante isso do que você entrar dentro de casa, não perceber nada, sair, trabalhar, voltar, não perceber nada. E isso vai acontecendo como uma rotina, e quando você perceber a sua dracma, já se foi. Já perdeu a dracma. Por outro lado, mulheres que não investem no marido, na satisfação, no prazer do marido, na vida sexual, e depois reclamam da perda do marido. Existe outro lado, amor. Assim como a mulher é um ser criado por Deus como um tremendo enigma a ser descoberto, e só se descobre quando há companheirismo, quando há amizade, quando há aproximação, também, por outro lado, o homem é quase que um animal, né? Aliás, é um animal, né? A gente pode considerar. É um animal, só não é irracional, tá? E assim como muitas vezes o homem não consegue decifrar os enigmas por não ser amigo, ouvinte e parceiro e companheiro, por outro lado, a mulher também não satisfaz o marido, não se preocupa com algo que o marido precisa, com a necessidade física, com a necessidade do marido. E aí no final reclama que perdeu a dracma. E às vezes a dracma se perde, deixa eu enfatizar isso aqui. Ela se perde, mas está dentro de casa. Essa mulher aqui perdeu a dracma, estava dentro de casa. Acendeu a lamparina, varreu a casa, né? E foi procurar diligentemente.
E nessa noite é o que nós precisamos fazer. Talvez esteja dentro da nossa casa apenas aquilo que nós temos. Se não estiver dentro da tua casa, talvez esteja no teu trabalho, talvez esteja na tua igreja, talvez esteja, sei lá, no teu relacionamento com um amigo. Perdeu. Independente de onde esteja, a tua dracma perdida, que hoje você acenda a lamparina, que você varra a casa, que você busque com diligência. E que o Espírito de Deus possa nos orientar nesse caminho. Porque se nós fizermos isso, nessa noite, pararmos para fazer isso, o contexto que Jesus fala essa parábola aqui, é um outro contexto desse que nós estamos abordando. Não é no contexto que eu estou abordando. Mas aqui existem lições intrínsecas que nós precisamos observar. E aí, acendendo a candeia, primeira coisa, Deus, onde é que eu errei? Onde é que eu estou errando? Onde é que está a minha falha? Esse é o acendimento da candeia. E você não acende a candeia apontando para o outro, meu irmão. Você acende a candeia olhando para si. Sabe? Não dá para a gente ficar procurando no outro a solução dos problemas que nós estamos tendo. Nós procurarmos em nós mesmos, nós estamos acendendo a candeia. Opa, eu erro, eu falho. Ou por acaso há entre nós alguém que não erra e que não falha. Porque se houver, eu quero me despedir de você nessa noite, porque você já está pronto para ir para o céu. E aí você vai, eu já quero te dar um abraço para você ir tranquilo. Mas se nós erramos e reconhecemos que erramos, temos que buscar onde estamos falhando. Principalmente no trato com os outros, com a irmandade, com a nossa família. Está escrito lá em 1 Timóteo, versículo 5, ou capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Sério isso? Que a gente acenda a candeia, que a gente varra a casa, que a gente busque com diligência. Amém? Essa é a palavra de Deus para a tua vida.